Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos a esta live do dia 30 de abril. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui na tua presença, nesta manhã de sábado, estamos aqui te louvando e te agradecendo pelo privilégio de entender as profecias que o Senhor deixou para nós em Apocalipse. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Mais uma vez suplicamos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e que o Senhor nos dê a compreensão das profecias. Hoje, Pai querido, ao estudarmos sobre o sétimo selo, o silêncio no céu, o fechamento da porta da graça, que este tema venha a ser esclarecido pelo poder do Espírito Santo para todos nós que vivemos no tempo do fim. Derrama sobre nós a tua bênção, é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade a esta série Desvendando o Apocalipse. Nós estudamos com vocês sobre os 6 primeiros selos dentro do juízo celestial. Na última live estudamos sobre o 6º selo, especificamente sobre o juízo, o julgamento dos vivos. E agora, queridos, vamos estudar hoje o 7º selo, o silêncio no céu, o fechamento da porta da graça. Se os 6 selos estão dentro do juízo celestial e o 6º selo é o julgamento dos vivos e a conversão da grande multidão, então, queridos, o 7º selo também está dentro do contexto do juízo celestial. O 7º selo, o silêncio no céu e o fechamento da porta da graça. Este é o tema de hoje. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, nós vamos ver então o 7º selo. Leia comigo, verso 1 até o verso 5. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Queridos, aqui está o 7º selo. Eu vou fazer uma série de perguntas para que possamos pensar um pouco, analisar. O que significa a abertura do 7º selo? O 7º selo é a volta de Jesus? Porque muitos creem que o 7º selo é a segunda vinda de Jesus. Mas, queridos, não é isto que a Bíblia está falando? Não é isto que o Espírito de profecia também menciona? O 7º selo não é a segunda vinda de Jesus. O 7º selo é que dá introdução para as 7 trombetas serem tocadas. O 7º selo, portanto, é um momento introdutório para que as 7 trombetas comecem a ser tocadas. Por que haverá silêncio no céu no momento em que Jesus abrir o 7º selo? Seria porque todos os anjos vão deixar o céu e então haverá silêncio lá no céu? Seria por isso? Como a Bíblia descreve a volta de Jesus? A Bíblia descreve a volta de Jesus com silêncio ou com manifestação de muita alegria, de sons de trombetas, de explosões de louvor? Qual é a marca registrada da segunda vinda de Jesus, da volta de Jesus? Silêncio ou alegria? Sons de trombetas? Muitos ensinam que a volta de Jesus acontecerá exatamente na abertura do 7º selo.
Mas a Bíblia não fala isso. O espírito de profecia também não menciona isso. Porque depois da abertura do 7º selo, a Bíblia mostra claramente que as 7 trombetas ainda serão tocadas. E as 7 pragas ainda vão acontecer. Tudo depois da abertura do 7º selo. Queridos, a Bíblia diz em Apocalipse 8, verso 1, que quando Jesus abriu o 7º selo, houve quase meia hora de silêncio. Alguns dizem que essa meia hora de silêncio seria meia hora profética, ou seja, cerca de 7 dias. E eles aplicam isso para a volta de Jesus. Embora, queridos, a segunda vinda de Jesus Cristo acontecerá num período de 7 dias, porque nós vamos ascender ao céu numa viagem de 7 dias. Isso é claro. Nós vamos ascender ao céu numa viagem de 7 dias. Porém, o silêncio no céu não diz respeito a esses 7 dias. Porque de 1844 para cá, nós não temos mais profecia de tempo profético. Não podemos transformar esta meia hora em meia hora profética, porque de 1844 para cá não temos mais profecia de tempo profético. Como podemos entender então esta meia hora na abertura do 7º selo? Quantas vezes Deus menciona o silêncio no céu? Quantas vezes Deus fala sobre o silêncio no céu? Deus fala 2 vezes que houve silêncio no céu. A primeira citação está no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 74, e na página 663 e 664. Ali temos o momento exato em que Jesus Cristo, lá no Getsêmani, por 3 vezes Jesus Cristo orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. Jesus estava lutando contra as hostes do mal, contra o príncipe das trevas que o atormentava para fazê-lo desistir de salvar a humanidade. Até então, queridos, até o momento do Getsêmani, a graça de Deus era uma promessa. Uma promessa que começou lá no Jardim do Éden, pela morte do Cordeiro, cuja pele foi usada para vestir Adão e Eva. Desde então os cordeirinhos foram mortos durante todo o Antigo Testamento. Mas agora chegou um momento em que a promessa da graça deixaria de ser somente uma simples promessa. A promessa da graça divina tinha que se tornar realidade, sólida, bem estabelecida. A porta da graça tinha que ser aberta, mas para isso tinha que existir o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha que ser derramado para que a porta da graça fosse escancarada para toda a humanidade. Queridos, por 3 vezes Jesus Cristo disse para o Pai que não queria morrer. Sua natureza humana vacilou por 3 vezes em face da morte. O sangue de Jesus Cristo, ao ser derramado na cruz do Calvário, abriria a porta da graça para todos os homens e mulheres pecadores de todos os tempos e estabeleceria então o reino da graça. Hoje você e eu estamos vivendo no reino da graça. Mas quando foi estabelecido, implantado o reino da graça? Exatamente quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado. O reino da graça, no qual vivemos hoje, custou um preço muito caro. O ouro do sangue de Jesus Cristo e a prata das suas lágrimas. Naquela noite escura no Getsêmani, Jesus tinha que fazer uma decisão. Chegara a hora mais dura para Jesus e Satanás o pressionava para desistir de salvar a humanidade. Os discípulos estavam dormindo e enquanto eles dormiam, oscilava na balança a sorte da humanidade. Naquele momento, houve silêncio no céu. Nenhuma harpa tocava. No livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 74, páginas 663 e 664, nós lemos a descrição deste momento terrível em que a sorte da humanidade oscilava na balança. Jesus Cristo morreria ou não morreria? A porta da graça seria aberta ou se fecharia para todo sempre?
Queridos, terrível foi a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências da sua própria culpa. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora. Não orava agora pelos discípulos, mas por sua própria alma assediada de tentação e angústia. O tremendo momento chegara, aquele momento que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava a sorte da humanidade. Cristo ainda podia recusar beber o cálice reservado para o homem culpado. Poderia enxugar da fronte o suor de sangue e voltar para o Pai. Trêmulas caem as palavras dos pálidos lábios de Jesus Cristo. Pai, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. 3 vezes recuou sua humanidade do derradeiro supremo sacrifício. Mas Deus sofria com o seu Filho. Anjos contemplavam a agonia do Salvador Jesus. Viam seu Senhor circundado por legiões de forças satânicas, sua natureza humana vergada ao peso do misterioso pavor que todo o fazia tremer. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa tocava. Desejado de todas as nações, capítulo 74, páginas 663, 664. Queridos, houve silêncio no céu. Nenhuma harpa tocava, nenhum cântico era entoado. No momento em que Jesus toma a decisão, salvarei o homem, custe o que custar da minha parte. Aceito o batismo de sangue, para que por meio dele, milhões de almas a perecer, obtenham a vida eterna. Aleluia! Que decisão feliz quando Jesus Cristo decidiu morrer, dar a sua vida por você e por mim, escancarar a porta da graça, implantar o reino da graça. A promessa da graça se tornou realidade. Aleluia! Aleluia! Tivesse Jesus falhado, tivesse Jesus desistido de morrer por você e por mim, a palavra perdão teria que ser riscada de todos os dicionários. Não existiria a palavra perdão sem o sangue do Cordeiro. Se a porta da graça não fosse aberta, o perdão não existiria, a salvação não existiria. Queridos, todos os santos que já estavam no céu. Quais os santos de Deus que foram para o céu no Antigo Testamento? Enoque, Moisés, Elias, estes santos que já estavam no céu. Se Jesus Cristo recusasse morrer pelo homem pecador, eles teriam que deixar o céu, porque não haveria salvação para eles também. Eles estão lá como uma amostra da graça divina que foi implantada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas se não existisse a graça, os pecadores glorificados que já estão no céu, Enoque, Moisés e Elias, teriam que deixar o céu e voltar para a terra. Que tristeza seria! Mas bendito seja Deus, aleluia, porque Jesus Cristo não desistiu. Ele bebeu o cálice da morte. Ele derramou seu sangue por você e por mim. Ele escancarou a porta da graça. Queridos, quando Jesus Cristo morreu na cruz, implantando o reino da graça, cumpriu-se aquilo que você pode ler em Apocalipse capítulo 12, verso 10. O cumprimento desta profecia de Apocalipse 12, 10 foi exatamente no momento em que Jesus Cristo na cruz do Calvário disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Cumpriu-se o que lemos agora em Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Queridos, quando Satanás foi expulso do céu, naquela batalha de Apocalipse 12, verso 7, houve batalha no céu,
Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. E eles foram expulsos do céu. Mas, queridos, quando Adão e Eva pecaram, eles transferiram para Satanás o senhorio deste mundo. E Satanás se tornou o representante da família humana. Mas Jesus Cristo veio ao mundo. Ele desceu até nós, se tornou um de nós, morreu na cruz. E ele conquistou novamente, ele redimiu o planeta pecador, o planeta caído. Jesus Cristo, ao ressuscitar do túmulo glorificado, ele subiu ao céu. E Jesus Cristo subiu ao céu para ser o nosso representante. Satanás deixou de ser o representante da família humana. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Satanás caiu do céu como representante da família humana. Nunca mais ele retornou ao céu. Queridos, Jesus Cristo responde por você. Portanto, queridos, Deus nos mostra duas ocasiões em que houve silêncio no céu. A primeira foi lá no jardim do Getsêmani, exatamente na implantação do reino da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda vez será na abertura do 7º selo, no fechamento da porta da graça. Percebam, meus queridos irmãos, que na abertura da porta da graça e no fechamento da porta da graça há silêncio no céu. Agora vamos ler novamente Apocalipse capítulo 8. Abra sua Bíblia e vamos ler Apocalipse capítulo 8, verso 1 até o verso 5. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Suspense no céu, porque agora a porta da graça estava para se fechar, mas ainda uma multidão não tinha sido selada pelo selo do Deus vivo. Jesus Cristo está por lançar o incensário sobre a terra, mas uma multidão de filhos e filhas de Deus ainda não estavam selados. Por isso há silêncio no céu, no momento em que a porta da graça está para se fechar. Somente quando Jesus abriu o 7º selo, em que houve silêncio no céu, somente então, naquele momento, é que os anjos receberam as 7 trombetas. Mas ainda não tocaram as trombetas. Percebam aqui em Apocalipse 8, verso 2, que Jesus abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, e as trombetas foram dadas para os 7 anjos, verso 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Mas ainda não começaram a tocar, porque Jesus ainda ia fazer a grande e última e poderosa intercessão para a conversão da multidão da hora undécima. Percebam aqui agora no verso 3, Apocalipse 8, verso 3. E veio outro anjo. Esse outro anjo é o anjo do concerto, é o anjo da aliança. Essa expressão anjo do Senhor é usada para Jesus no Antigo Testamento várias vezes. E lá em Malaquias fala que Jesus Cristo é o anjo do concerto, o anjo da aliança. É ele que toma um incensário nas mãos e o enche de muito incenso para fazer a última grande intercessão para a conversão dos conversos da hora undécima. Por isso diz aqui o verso 3, e veio outro anjo, que é Jesus, e se pôs junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, aleluia. Muito incenso significa muita intercessão, uma grande intercessão para a conversão de uma grande multidão. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr junto com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o verso 4. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. A última intercessão. E agora, meus queridos, o verso 5 relata o fim do juízo, o fechamento da porta da graça. Este juízo celestial que começou em 1844 com os mortos, este juízo celestial que vai passar para os vivos quando o decreto dominical for aprovado mundialmente e com aqueles sinais estrondosos e majestosos anunciados no 6º selo do grande tremor de terra, escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas,
O mundo será advertido de que chegou a hora do juízo dos vivos. E Deus julgará os vivos e selará os vivos com o selo do Deus vivo e os ímpios com o sinal da besta. Então a porta da graça será fechada. Então Jesus Cristo jogará o incensário. O ato de Jesus jogar o incensário sobre a terra significa que Jesus não fará mais intercessão. Está consumado. Acabou o juízo. Vamos ler de novo. Apocalipse 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu agora de fogo do altar. Não é mais incenso. Agora é fogo do altar. E o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Queridos, aqui está exatamente o momento do fechamento da porta da graça. No livro Primeiros Escritos, de Ellen White, na página 279, Deus descreve através da sua serva esse momento em que Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra. Eu vou ler para vocês esse texto. Ali diz: vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Os anjos corriam de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Vocês estão percebendo como Deus deu esta visão para sua serva Ellen White? Na visão do conflito, aquela visão que foi dada para ela em 1848 e depois em 1858. Em 1858 ela escreveu a visão do grande conflito e está descrito desta forma. Primeiros Escritos, página 279. Ali diz: então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Deus está usando o mesmo texto de Apocalipse 8, verso 5. Ele fez com que a sua serva entendesse que o ato de Jesus lançar o incensário sobre a terra era o fechamento da porta da graça. Era o fim do juízo celestial. E então ele levantou as mãos com grande voz e disse: está feito. Isso é exatamente o que Deus está falando para nós. Queridos, somente depois de Jesus lançar o incensário sobre a terra, o que aconteceu? Então toda a hóstia angélica tirou as suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça. Quando Jesus lançou o incensário sobre a terra, ele proferiu o texto de Apocalipse 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Ninguém mais se converte depois disto. Não há mais conversões depois que Jesus lança o incensário sobre a terra. O Espírito Santo se retira da terra, mas o Espírito Santo não se retira do povo de Deus. O povo de Deus foi batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo. Por isso eles vão viver à vista de um Deus santo, após o fechamento da porta da graça, sem um intercessor no céu. Eles vão viver, sim, porque eles estão batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Eles foram selados pelo selo do Deus vivo e eles têm a mente de Jesus, eles têm o caráter de Jesus Cristo. Queridos, o Espírito Santo se retira da terra, mas nunca vai se retirar do povo de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Queridos, em breve, muito em breve, meus queridos, haverá esse silêncio no céu. O primeiro silêncio no céu foi para abrir a porta da graça. E agora o segundo silêncio no céu será para fechar a porta da graça. A porta da graça está aberta há 6.000 anos. 4.000 anos, ela era uma promessa. Mas há 2.000 anos, a promessa se tornou realidade.
Você vive no reino da graça. Mas a porta da graça vai se fechar. A porta da Arca de Noé um dia se fechou. Queridos, um dia a misericórdia divina se esgotou também para Sodoma e Gomorra. Um dia a porta da graça vai se fechar, mas hoje ainda é tempo de graça, de misericórdia, de perdão. O Espírito Santo está dizendo para você que me ouve, meu querido irmão, minha querida irmã, vem. A igreja diz, vem. Todo aquele que ouve, diga, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para aceitar a salvação em Jesus Cristo hoje, agora. Confessar a Ele os pecados e pedir que Ele derrame sobre você o Espírito Santo. Nossa bendita esperança da volta de Jesus está bem perto de acontecer. Nós estamos ansiosos. Nós estamos buscando o batismo diário do Espírito Santo. Nós estamos anunciando a verdade presente para a conversão da grande multidão. Nós estamos aguardando a segunda vinda do nosso querido Salvador. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Pregue esta mensagem. Prepare-se com a sua família para este grande evento, porque a porta da graça ainda está aberta. Regozije-se na salvação que Jesus Cristo está oferecendo para você. Pregue esta mensagem da verdade presente e prepare um mundo para a segunda vinda de Jesus. Deus derrame sobre você, meu querido irmão, o Espírito Santo. E Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele tem para dar. Esta é a minha oração. Amém.